pessoas parecem que colocaram uma regra pro devocional, né? Elas criaram uma coisa. O método devocional. Você tem que acordar de manhã, você tem que botar uma xícara de café. Um livro aquele que eu não vou citar, né? Pra não ficar chato. Mas um livro devocional lá, X... E aquela xicrinha de café, botar um stories, aí depois você faz o devocional. Enfim, as pessoas criaram um método e engessaram isso, né? Quando, na verdade, o Espírito Santo ele não é alguém engessado dentro de uma caixinha. E como que a gente sai, né, pastor? Como é que funciona esse devocional, né? Existe essa regra? Como que então, você encara dessa forma? Eu falo que não tem método, né? Não existe método para devocional. Se eu entendo que devocional é o meu momento a sós com Deus, eu, Thalita, não posso determinar no teu momento a sós com Deus, no teu momento a sós com Deus. Eu posso falar do meu. Então, eu posso, sim, incentivar as pessoas, mostrando como eu faço com dicas, facilitadores, né? Você pode, sim, indicar ferramentas. Eu falo muito sobre a cesta devocional. O que é a cesta devocional? Porque eu era uma pessoa que eu ia fazer o devocional, porque a gente tem que entender que quando fala do mundo espiritual, existe o Espírito Santo e existe o diabo. Então, ele vai fazer de tudo para você não ter esse momento a sós com Deus, porque ele sabe que a partir desse momento, seus olhos vão abrir, muita coisa você vai entender em relação à sua vida, em relação à sua vida com Deus, né? Então, ele vai fazer de tudo para te atrapalhar. Vai te dar sono, né? Vai te dar desânimo, vai te dar preguiça, ou então vai te dar coisas, tarefas, distração, no meio, né? Distração. E eu era uma pessoa que eu ia fazer meu devocional, aí a Bíblia estava em determinado lugar, tem que pegar minha Bíblia, levantava. A caneta, porque eu gosto de escrever. Aí tinha que levantar o caderno. Aí a minha cunhada, a Raquel Malafaia, ela estava um dia no Instagram falando, gente, olha aqui a minha cesta, que eu guardo tudo. Aí o Espírito Santo me tocou em relação a isso. Thalita, já que você, né, vive esquecendo as coisas, isso acaba às vezes sendo um empecilho. Ai, caramba, quando tu procura, quando coloca tudo aí, já até tá cansada para fazer. O Espírito Santo me direcionou, faz uma cesta e coloca tudo que você precisa para esse momento dentro dessa cesta. E deixa essa cesta exatamente no lugar onde você vai fazer. E é exatamente isso que eu faço. Nessa cesta eu coloco a minha Bíblia, eu coloco meu livro devocional, eu coloco um caderno, eu coloco estojo com caneta, com tudo. Que aí eu não preciso, cada hora, estar no lugar. Isso já otimizou meu tempo e me facilitou. Então eu falo que isso é um facilitador para fazer o devocional. Outra coisa, as pessoas confundem muito achando que devocional tem que ser de manhã. Tem que ser isso aí pega assim. Muita gente. Não, o devocional, a gente tem que entender que o padrão na nossa vida tem que ser: todos os dias eu preciso separar um tempo para me dedicar ao Senhor, orando, adorando e meditando na palavra. Agora, o tempo, a hora, isso não é o padrão. O padrão é fazer o devocional. O horário é de acordo com a nossa rotina, de acordo com a nossa agenda, né? Hoje, eu tenho uma filha pequena e eu preciso fazer de manhã. Hoje, eu faço de manhã cedo, antes dela acordar. Porque depois que ela acorda, meu tempo, pelo menos no início da manhã, fica todo para ela. Arrumar para a escola, essas coisas. Então, eu tenho que fazer antes dela acordar. A minha mãe, por exemplo, hoje, que já tem filho casado, já tem neto, que não tem mais ninguém dentro da casa dela, ela fala: meu devocional eu faço à noite, quase de madrugada, indo dormir. Então, o padrão não é o horário. O padrão é você fazer o seu devocional, de acordo com a sua rotina, com a sua agenda. Não existe um método, né? Existe, sim, dicas que as pessoas, né, quando tem a constância no devocional, costumam dar, que é o que eu faço. Né? Eu gosto de fazer de manhã cedo, né? Eu falo que eu preparo o ambiente para trazer a presença do Espírito Santo para esse momento, para não se tornar uma coisa mecânica e automática, fazer por fazer. Então, eu sempre começo, eu coloco um louvor no meu celular, e ali eu começo louvor de adoração, eu começo a orar, né? E depois eu paro e oro especificamente sobre o que eu vou ler na palavra. Eu falo: Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos para que eu possa entender o que o Senhor quer falar, que está na palavra. Abre os meus olhos espirituais, a minha mente espiritual, o meu entendimento, tira todo desânimo. Eu oro, sabe? Como se fosse um ato profético mesmo em relação ao que você vai ler. Sim. Sabe? E desvenda, me mostra o que o Senhor quer falar através da tua palavra. E aí eu começo a ler a Bíblia, né? Eu dou muitas dicas, principalmente para quem está iniciando. E quando tudo que a gente começa na nossa vida, a gente começa de forma eufórica. Né? E com o devocional não é diferente. A gente quer começar a fazer o devocional, quer ler 30 capítulos por dia. Né? Não adianta. Depois a gente não está lendo nenhum versículo. São passos, eu falo, são passos de formiguinha. Você, principalmente, está começando e quer a constância com o teu momento a sós com Deus, são passos de formiguinha. Lê um capítulo por dia, gente. Lê mais de uma vez o mesmo capítulo. A gente precisa meditar na palavra. Meditar é o quê? É você se aprofundar no que você está lendo. É você parar para analisar. É você refletir, ponderar. Então, não é assim ler de qualquer jeito. Não é em qualquer lugar. Não é de qualquer maneira. Se é o teu momento a sós com Deus,
e você prioriza esse momento, tenha certeza, a gente começa e coisas maravilhosas acontecem nesse momento. O Espírito Santo fala com a gente através da sua palavra. O Espírito Santo nos mostra através da palavra lições que ele quer extrair na nossa vida, que foi assim que surgiram os meus 2 livros devocionais, sabe? Foi com a constância que eu comecei a entender muita coisa em relação, não só à minha vida espiritual, mas em relação a todas as áreas da minha vida. Porque a palavra ela é muito clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se são todas, são todas. Quando a gente entende que Deus é a nossa prioridade, que se Ele é a nossa prioridade, uma parte do meu dia eu tenho que dedicar a Ele.